bom dia! Dia 1º de abril. Como você está aí na sua casa? Obrigado, quero já te agradecer por você abrir a porta da sua casa para podermos juntos meditar sobre a palavra de Deus, falarmos, responder perguntas. Aqui tem um programa recheado de conteúdo cristocêntrico de qualidade. Não tem como ser cristocêntrico e não ser de qualidade, né, gente? Não, às vezes, sei lá, dependendo, tem gente que prega tanta heresia aí que até pode pensar que é cristocêntrico e não ser, né? Mas aqui a gente garante para você um cristocêntrico de qualidade, firmado na palavra de Deus. Uma manhã para você meditar. E hoje nós vamos falar sobre a oração de Pedro, a oração mais rápida que tem na Bíblia. Vou confirmar se é isso depois com quem sabe, com o pastor, né? Mas antes eu quero ler um versículo que fala sobre essa oração. Fala assim: salva-me, Senhor. Mateus 14:30. Você já teve numa situação em que você teve que orar desesperadamente pelo Senhor e não teve nem tempo de fazer uma oração muito grande? Pois é, e nós vamos falar como essas orações são importantes, como elas também têm o ouvido de Deus voltado para nós nessas orações, né? Esse mês de março, todos nós estamos em abril, finalizando o mês de orações, né? Durante todo o mês de março nós falamos sobre oração de arrependimento, de súplica, de intercessão, né? De tanto tipo de oração. E agora nós vamos finalizar falando com a oração de Pedro. Mas antes eu quero ler um trechinho que diz assim, Spurgeon falou assim: agora, amados, vocês realmente desejam atingir maiores realizações possíveis na vida cristã? No mais profundo de sua alma, anseio pelas alegrias mais seletas que um cristão pode viver deste lado do céu? Almejam erguer-se em plena comunhão com o Senhor Jesus Cristo e serem transformados à sua imagem de glória em glória? Desejam? Se sim, o caminho está aberto diante de vocês e é o caminho da oração, e somente lá encontrarão bênçãos inestimáveis. Olha que bênção, né? Quando a oração se une à palavra de Deus, nós temos uma vida dinâmica, né, de intercessão capaz de demolir e destruir e desviar os ataques do maligno também, né? A gente já falou sobre tanto sobre a oração, sobre lutar, a luta espiritual, né? Como isso nos ajuda. Em Efésios, né, Paulo fala sobre a armadura do cristão, né? Para lutarmos mesmo, capacete da salvação, coraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália do evangelho, a espada do espírito, o escudo da fé. O escudo da fé é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. O escudo da fé é a nossa fé, né? Enfim, vamos lá, gente. Mas a gente andou antes de vir para a entrevista, que nós vamos falar muito sobre a oração de Pedro, né? Que vai falar muito ao seu coração. Nós queremos ver aqui o que as pessoas responderam, que a gente caminhou pelos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, perguntando para as pessoas. Olha o que nós perguntamos: você já teve em alguma situação em que você teve que pedir socorro para Deus rapidamente? E outra pergunta que fizemos: qual foi a situação mais difícil em que você teve que clamar socorro para Deus? Você já passou por uma situação dessa? Pois é, a gente vai falar sobre isso e é bom preparar também, porque se caso um dia aparece, né, a gente sabe que podemos contar com essa oração rápida e que Deus ouve também essa oração, tá bom? Vamos ver o que as pessoas responderam. Teve momentos da minha vida que eu decidi pedir socorro de Deus, porque eu sei que Ele realmente podia me ajudar. É um Pai presente em nossas vidas e por isso que devemos clamar a Ele, orar. E nesse momento de aflição, a gente deve buscá-lo de todo o coração, porque com certeza Ele nos escuta e é um bom Deus que consola e ajuda seus filhos. Uma situação difícil que me fez pedir socorro para Deus foi quando estava todo mundo desempregado em casa. Eu tinha acabado de entrar na faculdade e a gente não tinha experiência, não tinha nada. E o Senhor veio na hora certa e atendeu o nosso socorro. E graças a Deus hoje todos nós estamos empregadas.
Olha aí, a gente sempre tem uma situação na vida que a gente precisa orar rápido, né? E o bom é lembrar de orar, né? Porque às vezes é tão rápido que a gente esquece de orar. E Deus ajuda nessas horas. E a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso. E para falar com a gente hoje, nosso querido pastor Mariano, que é aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Era da IPB, né, pastor? E agora está aqui com a gente também, né? Nos ajudando, contribuindo aí para levar a palavra de Deus. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Você e a todos que estão aí acompanhando o programa Manhã IPP. Que bênção, né? Poder falar de oração, né, pastor? Olha, eu acredito que falar de Deus sem falar de oração é alguma coisa impossível, né? Porque a oração ela faz parte do cotidiano da vida do cristão. Né? Então, falar de oração é sempre algo que deve ser gostoso, deve ter um lugar muito especial na vida de todo o povo de Deus. E quando nós ouvimos aí as pessoas falando, né, dessas orações em tempos de dificuldade, orações rápidas, né, como foi a oração de Pedro, é algo que nos ajuda a compreender algumas verdades. E o senhor já teve, agora vou fazer uma pergunta para o pastor, já teve uma situação que o senhor teve que orar rápido, assim, o senhor me ajuda a pedir socorro? Olha, Lídia, com 30 anos de trabalho missionário na Junta de Missões Nacionais, e como itinerante, muitas viagens, acidentes, houve momentos de orações como essa de Pedro ser algo bem, bem frequente. Mas algo que marcou a minha vida e a vida de Fabiana foi quando nós fomos despertados por um telefonema, né, numa chamada no celular, que era o celular do meu filho, falando ele com a voz muito trêmula, né, dizendo: pai, sofri um acidente. E alguém pegou o celular e falou onde era, e nós saímos correndo, e ao chegarmos na BR ali, já muito rápido, perto de casa, a minha oração foi só: meu Deus. Meu Deus. E ver ali o carro com as rodas, né, para cima, ver lá o meu filho na estrada tirado e duas pessoas que tiraram ele do carro ali com ele, aquela visão, tudo que eu podia dizer para Deus era só chamar o próprio nome de Deus, que eu acho que quando a gente diz assim, meu Deus, com o que está vendo, ele com certeza tem pleno conhecimento de tudo que estava no meu coração, né, na minha mente, como também da de Fabiana. Então, essa foi uma que marcou bastante. A outra foi com um acidente automobilístico comigo, passado também. Quando a única coisa que eu podia fazer também era essa, meu Deus, né? Foi um acidente que ocorreu em 97. Eu estava levando um colega de ministério e a sua esposa para o sepultamento do pai dele. Estávamos no curso do CTM, lá em Patrocínio, e eu tinha um carro que pertencia à IPB, a Junta de Missões, e fui solicitado pelo pastor Roberto para enviá-lo, para ir levá-lo lá, porque foi acordado de madrugada com a notícia do falecimento do pai dele. E faltando 15 quilômetros para chegar, já vendo as luzes da cidade, nós sofremos um acidente automobilístico. Então também a oração foi exatamente assim, meu Deus. Então e tantas outras, e com certeza você que está nos vendo também, você, Lídia, e tantas outras pessoas já devem ter feito essas orações de Pedro, né? Socorre-me, Senhor, acode-me. Então, são muitas experiências que eu acredito que você que está acompanhando aí em casa também tem para contar, com certeza. E é questão de segundos, né, pastor? É segundos, assim, que a única coisa que você tem, a gente vai falar mais sobre isso, mas me conta, o seu filho ficou bem, pastor? Eu precisava saber. Ai, graças a Deus. Mateus está aí, não sofreu nada, ele já foi, vamos dizer assim, ao estar perto dele, né, ao ver lá chegar a ambulância, a polícia, vê-lo entrar no carro da ambulância, mas já sabendo que ele estava ali consciente, né? Enquanto eu orava por ele, eu acho que ele orava: Deus, o carão que meu pai vai me dar vai ser muito grande, né? Então acho que também ele orou dessa forma,
mas graças a Deus, Deus restaurou ele completamente. Amém, que bênção. Nossa, e Deus socorre, né? A gente vai falar mais disso na oração, né? Como essa oração ela é importante. Antes disso, queria que o senhor falasse um pouquinho, quem era Pedro, pastor? Olha, gente, você que está acompanhando, você sabe muito bem, Pedro era um homem de coragem, era um pescador profissional, um homem que foi alcançado pelo evangelismo pessoal do próprio Jesus, o tirando da sua profissão de pescador e transformando esse homem de personalidade forte. É um discípulo que escreveu cartas, um discípulo que estava presente nas principais situações retratadas por Jesus nos evangelhos sinódicos, no evangelho de João. Você retrata isso em Atos dos Apóstolos, alguém muito presente, firme, um herói da fé, um homem que experimentou muitas coisas ao lado de Jesus, como testemunha ocular, um líder do grupo, né? Pedro era aquele líder que a gente chama que é o líder da hora, é aquele que é chamado, né? E diz assim, estou aqui, sou o líder. E interessante que nesse texto que serve como base da oração de Pedro, ele poderia ter ficado calado. Não é? Jesus, no texto, manda que eles sigam à frente, e assim eles fizeram, entraram no barco, com o sopro do vento, eles foram caminhando para o meio do lago, chamado mar, e que Jesus ia encontrar com eles, e não disse quando nem como ia encontrá-los. Jesus ficou ali se despedindo da multidão, e eles seguiram, obedecendo o mestre. Jesus ora, e depois Jesus vai encontrar com eles, né? E eles, ao verem, ficaram com um medo tremendo. Um monte de homens que ficaram frouxos diante de ver um vulto no meio do lago. Nós estamos falando na beira, que podia confundir com alguém que estivesse a pé ou no outro barco, mas no meio. Né? A vigília da noite. E aquela visão trouxe medo a todos eles. E Jesus deu a palavra dele, né, Lídia? Olha, não temas, sou eu. Mas Pedro é o líder da hora. E diz, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até o encontro andando por sobre as águas. Né? Então, isto é Pedro. Esse é Pedro, diz a Pedro, fala, se é tu, e você vê que Deus sabe que ele não, se ele quisesse, eu fico pensando assim, né, pastor, se ele quisesse, ele teria chamado Pedro, mas ele deixou Pedro, e aí o que aconteceu? Conta esse resto de contexto aí, o que aconteceu aí nesse caminho? O contexto é muito interessante. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e aquele milagre, com certeza, estava presente no coração e na mente de todos que compartilharam disso. Uma multidão foi alimentada de uma forma maravilhosa, miraculosa, né? Deus, Senhor, agindo. Os discípulos serviram a todos. Um momento também de cansaço, Jesus pregava, o povo assentado, a relva, ouvindo. Veio um momento de, vamos dispensar esse povo, porque não tem comida nem dinheiro. Aí, através de um menino, de um garoto, de um rapaz, que tinha lá uns peixinhos e uns pãezinhos, Jesus tinha dito ao discípulo, a Mateus, dai vós mesmo de comer. Né? Quando veio o problema, Jesus devolveu o problema a seus discípulos, vocês que vão dar de comer. E diante do que se tinha colocado na mão de Cristo, ele multiplica e todos comeram, e sobraram ainda 12 cestos. E lógico que havia o cansaço e tudo, de tudo aquilo que estava acontecendo. E quando terminou aquele dia, Jesus disse, olha, vocês podem seguir que eu vou encontrar vocês. E a palavra do Senhor diz, falando de oração, é algo maravilhoso, né? Jesus foi orar sozinho. Que coisa maravilhosa, como a gente vê aqui, ó, versículo 23. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, os discípulos seguiram, entraram no barco, o vento foi levando o barco, Jesus estava ali orando por um longo período. Ele estava
orando, diante de tudo aquilo que aconteceu. Esse é o contexto. O cenário agora é o barco sendo tocado na 4ª vigília, e nós vemos o vulto, como eu falei, e a palavra de medo dos discípulos, até acharam que era uma, como diz na minha terra lá no Nordeste, uma alma penada. Já ouvi falar, no Rio Grande do Sul também tem. Uma assombração, né? Como diz também, somos num país bem cultural e que trata essas questões assim com muita seriedade. Né? Veio o medo, Jesus se identificou quem era, mas Pedro, olhando para Jesus, olhando para o vulto, se com dúvida de alguma coisa, mas ele disse: se é você mesmo, se é o Senhor, manda que eu vá até você andando por sobre as águas. E Jesus surpreende Pedro quando diz: então venha. Então a gente ora, cuidado com a resposta da questão que você pede, tá bom? É verdade. Mas, e aí a palavra de Deus diz que Pedro, imediatamente, ele desceu do barco ali. Olha que experiência sobrenatural de você estar seguro no barco ali, você colocar o seu primeiro pé na água, firmar o seu segundo, e aí ele foi seguindo, né, a voz que o chamava, o vulto que se apresentava, mas houve ali que Pedro reparou na força do vento. O vento era forte, o texto já diz, acredito que bateu nele de alguma forma o vento, e ele tirou o olhar de Cristo e começou a olhar para o vento, e quando a gente tira os olhos de Cristo e olha para o vento, a gente começa a submergir mesmo, a afundar mesmo, literalmente. Mesmo sendo um homem experimentado na água, na pesca, a palavra do Senhor diz que ele, né, vem lá o versículo 29, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Nossa. É forte, né? Só aí já dá uma reflexão para a vida, né, pastor? Tremenda, tremenda. Há uma verdade contida nessa oração que provocou a oração de Pedro. Sim. Que nem sempre a gente vê milagres, ou a gente está seguindo Jesus, vai tirar de nós o medo que muitas vezes vem sobre a gente. Sim. Tantas pessoas que caminham bem na fé, de repente deixam de olhar para Jesus, são acometidas de um medo, de um vento estranho que vem sobre elas. É verdade. E a força do vento tirou de Pedro ali a sua atenção, o seu foco, que foi Jesus que respondeu ao seu pedido. Como você mesmo disse aqui, Jesus poderia ter chamado Pedro, ou todos, para andarem por sobre as águas. Ele tem poder para isso e muito mais. Mas foi Pedro que lançou o desafio. Eu fiz um link do movimento ali que o senhor comentou no começo, que quando a multidão estava com fome e levaram o problema para Jesus, Jesus devolveu o problema para eles. Ali parece que aconteceu quase a mesma coisa, né? Era um problema porque eles não estavam acreditando, aí ele pediu, né? Levou o problema para Jesus: se é tu mesmo, ele devolveu o problema, então vem, né? E ele respondeu, né, pastor? Respondeu. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe o que orar. Isso, a Bíblia fala isso. O que pedir a Deus, né? Talvez, não sei, eu não posso julgar Pedro, mas pode ser o sentimento de Jesus pelo menos ter dito assim: Pedro, não precisa disso, sou eu vou até vocês. Mas Pedro pediu algo que seria impossível, né? Que eu vá ter o encontro andando por sobre as águas. Que coisa, né? Que ousadia, né? Ousadia. Mas esse era Pedro, né? Características de Pedro. Mas Pedro foi, e aí, quando ele tirou os olhos de Jesus, que viu a força do vento, que começou a afundar, aí surge a oração, considerada a oração mais rápida de Pedro. De Pedro. Era isso que eu fiquei em dúvida antes, eu estava até falando. Spurgeon, ele explora
muito bem isso. Tem um sermão dele muito bonito que é pregado em cima desta oração de Pedro. Ele retrata várias facetas disso, e dizendo que muitas vezes não é porque ser rápido a oração que ela perde o seu efeito de ser oração. Olha que legal. Então, que coisa maravilhosa foi o pronto atendimento de Jesus. Lídia, tenta pensar agora no lago, ali aquelas visões ainda turvas, escuro, e na hora, não diz quantos passos Pedro deu, mas na hora que ele diz, socorre-me, Senhor, Uau. A mão de Jesus prontamente o segura. Então, será que Jesus caminhou para chegar mais rápido em Pedro antes que ele submergisse totalmente? Ou Pedro estava tão perto de Jesus na sua caminhada, coisas que só lá no céu a gente aproveita e pergunta para Pedro, né? Essa oportunidade. Mas é isso, é uma oração rápida, necessária, e que teve o agir, a resposta imediata de Jesus, né? Isso é muito lindo, né, pastor? Que independente da gente saber dessa resposta, é muito bonito de ver a resposta de Jesus, e como, mesmo a gente não sabendo, como o Senhor colocou, quantas orações a gente já fez, que não sabia que estava pedindo, ainda bem, né? Tem uma frase que diz, ainda bem que Deus não ouviu todas as minhas orações, né? Mas como tem algumas que Deus aproveita também para nos ensinar algo, para nos trazer, e uma das coisas mais importantes é que Ele está ali o tempo todo. A gente não sabe se ele já estava ali, se ele veio caminhando, como foi. Mas isso é um ensinamento que fica dessa passagem, né? Que ele está sempre conosco, é uma promessa dele, né? E também serve para nós entendermos que o Senhor está sempre pronto. Ele já sabe de tudo. Pronto. Não tem tempo para ele, está em tudo, né? Ele está presente na nossa vida, no nosso cotidiano. Há pessoas que andam e oram, dirigem e oram, né? Eu tenho utilizado muito isso, como eu viajo muito em visita aos campos, passo horas, já passei muitas horas na estrada, ao ver coisas, ao ouvir coisas, ao pensar em coisas, falar com Deus. Mas também tem aquele momento que você diz, é agora, o que vai ser? Senhor, tem misericórdia, olha isso, né? Então, Pedro, ele, em algum momento da sua caminhada ali, ele perdeu o foco de Jesus, mas não perdeu o foco que é Jesus a quem ele devia pedir socorro. É verdade. Ele não tinha mais dúvida que era Jesus que estava ali. É verdade. A dúvida poderia estar no barco, mas depois que ele anda por sobre as águas, não havia mais dúvida. Por isso que a expressão dele, acredito, foi tão forte em gritar, socorre-me, Senhor. E às vezes, irmãos, nós temos que gritar. Exatamente. Às vezes é isso que vem esse desespero. E essa oração de Pedro nos ensina, ele grita. É um grito, socorre-me, Senhor. Porque ele entendia que aquele que o fez andar por sobre as águas era o único que podia tirá-lo daquela situação. Dali, né? E é muito bonito, pastor, que Deus já sabe de tudo que vai acontecer na nossa vida, né? Ele já sabe tudo. A gente, o presbítero Terui uma vez falou isso. Deus já sabe de tudo. A gente é que descobre as coisas. Então ele tá ali. Isso é um conforto muito grande pra gente, né? Foi uma forma de Jesus responder para ele, né? Sem dúvida. E Jesus não responde só com a mão. Que é algo bem interessante nessa oração. Olha aí. Jesus não foi só com a mão. Olha que coisa linda, gente. Gente, olha aí, ó, continue crendo na oração que você tem. Amém. Olha o que diz o texto. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Que coisa maravilhosa. Jesus toma ele pela mão, coloca em segurança ao barco e trata com ele sobre a dúvida do seu coração. Jesus continuou respondendo agora a Pedro, dizendo, você estava tão bem, por que você duvidou?
Nossa, fala Deus. Homem de pequena fé. Mas o Senhor, quando responde às nossas orações, Lídia, Ele também nos dá um pitozinho, chama, né? Um pito falando no Rio Grande do Sul também. Ou seja, por que você duvidou? Mas veja que Pedro submergiu porque tirou os olhos de Jesus. Mesmo assim, Jesus o socorreu. Mesmo assim, Jesus continuou tratando com ele. E o resultado daquela oração de Pedro, olha o que diz o versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. O vento cessa, né? Eu fico pensando aqui que o vento foi um ator coadjuvante, quando a gente fala, em tudo aquilo que aconteceu, para nós entendermos o poder da oração, mas entendermos ainda mais o poder daquele que ouve a nossa oração, não é? A natureza contribuiu, o coração de todos aqueles homens que estavam temerosos com o vulto, agora adoram e confessam que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Por isso que não guarde resposta de oração, não tenha medo de ser confundido com pentecostal, né, com medo de falar o que Deus fez na sua vida. O salmista, no Salmo 66, ele convida as pessoas a ouvir os feitos de Deus na vida dele. Né? E nesse mesmo Salmo, versículo 19 em diante, se não me falha a memória, diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Então, olha, Pedro foi agraciado nessa oração rápida dele. Ele teve Jesus segurando pela mão, colocando em segurança ao barco e tratando a respeito da fé dele. Coisa maravilhosa. Olha, tratando a respeito da fé. Meu Deus, tem muita coisa aqui. Eu queria falar também que a gente não pode se basear e fazer só oração rápida também, né, pastor? Não. De forma nenhuma. Jesus já nos Esse é um tipo isso. de oração. Texto. Ele saiu para orar sozinho. Olha lá, tá vendo? Todo o Novo Testamento mostra Jesus em períodos de oração. As orações de Jesus são orações longas. Na Bíblia, geralmente, Spurgeon defende isso também, quando ele retrata disso, que a maioria das orações que nós temos transcritas na Bíblia são orações não demoradas, pela própria leitura que é verdade. Faz. Mas nós temos que ter uma vida de oração. Olha aí. Entendeu? Uma vida de oração. De forma nenhuma, a oração de Pedro será modelo para tempo de oração. Um modelo para situações específicas, né? É uma situação que aconteceu ali, aconteceu com ele, e ele clamou, e há outras orações assim na Bíblia, né? E imagine o tempo da oração de Jonas. Às vezes... Durou uma viagem, talvez. Eu não sei o tipo de agonia que Jonas estava passando. Quem sabe dar uma outra entrevista em outra pessoa, a oração de Jonas. Porque Jonas estava dentro de um peixe. Estava dentro de um estômago de um peixe. Imagina como seria a oração. Olha que loucura. Jonas. E tantas outras orações na Bíblia. Mas o que eu trago como lição da oração de Pedro é o fato de que, diante de qualquer situação, a oração será feita com uma palavra, com um gesto, com um clamor. É verdade. Então, eu acredito que pode muitas lições. Esse texto é muito rico. Nossa, é muito rico. E o senhor falou uma coisa interessante que o Spurgeon também fala nesse livro que a gente está indicando e se baseando até nos temas aqui, que Jesus orava sempre antes, né? Antes de escolher os discípulos, antes de ir para a cruz, antes de ir para o barco, né? Assim, antes das situações acontecerem. Às vezes a gente deixa para orar ali quando está acontecendo também, né? Pois é, preparação, né? Quando você vai trazer uma palavra, quando você vai tomar uma decisão importante, quando você vai aconselhar um filho, quando você vai conversar com o cônjuge sobre um problema de ordem importante para o casal, quando você vai fazer uma prova, né? As pessoas que oram uma prova, uma avaliação, uma entrevista, nós de fato precisamos entender que a oração ela faz parte. Romanos, quando diz que o justo
viverá por fé. Então, tudo que se refere a mim, eu tenho que conversar com Deus. Isso, é verdade. Né? Quando nós entramos no carro para fazer uma viagem, nós oramos pela viagem, oramos pelo percurso que vai ser feito, né? E há coisas que temos que orar durante e depois. Isso, é verdade, é verdade. É uma vida de orar sem cessar, né, pastor? É verdade. Nossa, tem muitas perguntas aqui ainda, pastor. Antes eu só vou pedir uma pausa rapidinho para eu falar com quem está em casa, que eu tenho um recado muito importante para dar. Rapidinho, eu vou fazer mais perguntas logo, pastor, que tem mais coisa para a gente falar aí ainda, né? Tem? Vamos lá. Vamos falar sobre saúde? Muita gente ainda desconhece a eficácia da medicina natural no auxílio de tratamentos e como que ela pode contribuir para a melhora da nossa saúde no nosso dia a dia. Pensando nisso, eu quero falar para você um trabalho maravilhoso que a Ana Paula Albuquerque faz. A Ana, ela é representante oficial dos óleos essenciais Terra. Ela faz um acompanhamento personalizado e indica os melhores óleos para atender a cada necessidade, além de todo um protocolo individualizado sobre as formas de uso e funções de cada óleo receitado. Para conseguir mais informações e também comprar, você pode entrar em contato pelo número que está aparecendo na sua tela, o 011 981 589-186. Vou repetir, 011 São Paulo, 981-589-186 ou pelo Instagram, @dropslife, e você pode saber mais sobre esses óleos maravilhosos que a Ana Paula Albuquerque tem pra gente. Muito bom, essa é a dica hoje de saúde para você guardar aí e desfrutar muito bem, que são muito bons esses óleos. Vamos voltar para a entrevista. Pastor, olha que programa, hein? Já falou demais no meu coração, já estou aqui refletindo sobre a fé, sobre o que a gente pede para Deus, como a gente pode pedir, tanta coisa já falou, mas tem mais uma coisa, né, pastor? Deus quis ensinar uma coisa, Pedro, a gente já falou um pouquinho disso, né, sobre Jesus ali, já ensinou bastante, mas Deus quis ensinar também, né? O que ele quis ensinar? Olha, Lília, esse texto, ele é tão importante que ele está registrado em Marcos, Mateus e João. Então, é um acontecimento que, estando nas Escrituras e de forma sinótica nos dois, e João, que não é considerado um evangelho sinótico, mas é em João que se revela mais a divindade de Cristo. Olha. Então, você vê que o resultado daquela oração, nós vemos uma ação sobrenatural de Jesus, primeiro, na multiplicação dos pães. Segundo, andando por sobre as águas de uma forma que para ele natural. É extraordinário aos olhos dos homens, fazendo com que um homem fizesse a mesma coisa. Pedro desafia ou com um sentimento de querer encontrar com Jesus ou simplesmente confirmar que era Jesus que estava ali, ele se põe diante de Jesus com um pedido. Se és tu, manda que eu vá até o encontro andando por sobre as águas. E Jesus disse, então vem. Acho que primeira coisa, nós entendemos que Deus tem poder para o sobrenatural. Ele tem poder. Talvez eu tenha deixado de alcançar alguma graça, alguma coisa grande, porque eu limito o poder de Jesus, o poder do extraordinário. E ele disse para Pedro, vem, e Pedro começa a caminhar. Então, a primeira coisa, Jesus não discute com Pedro a respeito da possibilidade. A resposta de Jesus também foi direta, então vem. E Pedro andou, submergiu e pediu socorro ao Senhor. Eu acredito que Jesus ali ensinou para Pedro que aquele que tem poder para fazer um homem andar por sobre as águas tem poder para resolver salvar alguém de um afogamento. Ele clama, socorre-me, Senhor. Eu não entendo se Pedro era pescador, que medo tremendo foi esse que atingiu seu coração e que não lhe permitiu, com as suas próprias forças, tentar nadar. Não sei se a vestimenta não era apropriada para que um homem nadasse, porque ele já estava no barco,
ele acredito que não estava com roupa para mergulhar, para nadar, como era comum aos pescadores. Não sei se o vento era tão forte que o impedia ou levava para baixo, mas ele clama ao Senhor e o Senhor estende a mão. Acho que o Senhor, ele também nos ensina para Pedro, ensina para nós, que independente do meu fracasso, da minha falta de fé, ou do meu medo, do meu temor, da minha incredulidade, quando eu clamo, ele ouve. Ele está ali pronto para nos atender, independente que se eu esteja num momento em que houve incredulidade. Isso. Eu clamo e ele socorre. Então ele socorreu. E uma coisa também maravilhosa que Jesus ensinou para Pedro e continua ensinando para a gente, que ele está pronto sempre para nos ensinar. Isso. Por que você duvidou, Pedro? Por que vocês, homens de pequena fé, vocês ainda não entenderam que quem está com vocês tem poder sobre a água, sobre o vento, sobre a terra, sobre o sol, sobre isso? Então, diante do que Jesus fez, todos ficaram maravilhados. Então, quando Jesus responde às nossas orações, ele nos ensina que a glória é toda dele. Ele é que é o Deus. Por isso que o texto diz que todos ficaram ali maravilhados e o adoraram, dizendo, verdadeiramente és Deus. Então, são coisas preciosas que eu e você precisamos entender. É que quando nós oramos, nós reconhecemos que ele é que tem o poder. Ele é o maior. Ele é que pode. O que nos leva a gente, nos leva a não orar, é achar que Deus não pode fazer, né? Isso, exatamente. Achar que ele não pode resolver os problemas. E é a dúvida, né? Olha como isso atrapalha a nossa vida, né, pastor? E tem uma coisa interessante aí também que eu fiquei pensando agora que o senhor estava falando, que é a gente geralmente depois de viver um milagre, de ter uma oração respondida, de andar sobre as águas, assim, né? A gente tem que ver que nós somos totalmente dependentes de Deus e que ele sabe que a gente vai duvidar, vai falhar, né? É para gerar essa dependência dele também, que não é porque aconteceu um milagre, agora vai dar tudo certo na minha vida, não é assim, né? Eu acho que cada dia. Isso, O cristianismo é para ser vivido a cada dia. A nossa fé em Jesus é para ser desenvolvida a cada dia. Só uma coisa nós recebemos de forma imediata, que é a salvação, que é a vida eterna. Mas a nossa caminhada, ela é assim. Pedro, em outros momentos, aborreceu Jesus. Né? Quando você chega lá em João, no capítulo 6, e que os discípulos começam a abandonar Jesus, as multidões não andavam com ele, o aperto já estava chegando, as ameaças, e aí Jesus olha para os discípulos e diz para os discípulos, e vocês, quando vão me abandonar? Eita. E aí, mais uma vez, quem? Pedro. Mas para quem iremos, Senhor? Se tu tens as palavras de vida eterna e temos visto e conhecido que tu és o Filho de Deus. Nossa. Então, são coisas que acontecem e que a gente vê momentos diferentes da vida das pessoas. Então, eu acredito que tudo isso Jesus tem para nos ensinar a respeito. Ele é Deus, independente da situação. E independente da situação, ele ouve as nossas orações. E é muito lindo que volta aquilo que a gente falou antes, que ele está lá em todo o tempo, como ele prometeu para a gente, né? Ele está lá todo o tempo, né, pastor? E assim, o pedido de Pedro também, voltando um pouquinho nesse pedido, nos ensina muita coisa para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia. O que nos ensina? Quais as lições que a gente pode tirar aí de ensinar, né, para a gente? Olha, Lídia, eu acho que é muito claro isso, né? Porque quem de vocês já não fez uma oração como a de Pedro? Você que está ouvindo, você já e eu. fiz. Quantas respostas nós já tivemos? É lógico que o Senhor não é obrigado a responder como eu quero a resposta. Isso. Mas não existe oração sem resposta. Se ela é feita a Jesus, se o clamor é dirigido a ele, ele responde. Responde como ele quer, no momento que ele quer, da forma que ele quer.
E temos que entender que sempre a resposta de Jesus é a melhor resposta. Isso, boa. É a melhor resposta. Então, são coisas que todos nós, tantas pessoas falam aí, né, quando o assunto é oração, suas próprias experiências, cada um com experiências maravilhosas de oração. Então, essa é a lição que fica para nós. É verdade. Entendeu? Socorre-me, Senhor. Quem já não pediu socorro ao Senhor? Quem já não pediu? E continue pedindo, você mãe que está nos ouvindo, Amém. Pelos seus filhos, pais, você esposo pelo casamento, você aí que está enfermo, quem sabe aí com parentes enfermos, essa pandemia louca, esses hospitais lotados, as pessoas, continue clamando. Amém. Assim como Pedro fez. Socorre no Senhor. Amém. Socorre a minha casa, a minha rua, a minha cidade, meu estado, meu país. Socorre o nosso planeta. Amém. Desse inimigo terrível, nessa pandemia que tem fazendo tombar tantas pessoas. Mas continue orando, porque Ele é o único que tem o poder de estender a mão e de intervir na história, né? Intervir na situação. E há uma promessa, né, pastor? Agora, só vindo um pouquinho para o lado dessa pandemia, eu tenho visto muitas pessoas nas redes sociais clamando que é hora de orar, né? Eu acredito que é um segundo chamado. Sabe aquele chamado do teatro, quando dá o primeiro apito, aí o segundo vai começar a peça e dá a segunda, aí tem que ter silêncio total, aí tem que ter entrega total. Eu acredito que seja um segundo chamado, essa segunda coisa da pandemia. Olha, Lídia, tudo que acontece é porque o Senhor permite. Salmo 24 diz que o Senhor é o dono da terra. Tudo pertence a Ele. Não só a terra matéria, mas todos que nela habitam. Então, nada foge ao poder e ao controle de Deus. Se essa pandemia veio, Deus permitiu. E só Ele pode impedi-la. Só Ele pode parar. Homens fortes e fracos, cultos e incultos, nações ricas e pobres, cientistas e analfabetos, todos estão passando pela mesma luta. Será que o planeta ainda não entendeu que é hora de orar? Nossa. Será que o planeta não entendeu que está submergindo, assim como Pedro, e ele clama ao único que pode socorrer? Socorre-me, Senhor. Eu acho que, de fato, todos nós, todo o povo de Deus espalhado na terra, precisa entender que é hora sim de orar. Como foi antes, é hoje e vai ser amanhã. Porque só Ele pode pôr fim a tudo isso. Usando governos, usando cientistas, usando a medicina, usando o poder da gestão municipal, estadual, federal. Ele pode, mas Ele é que tem a solução. Nossa, que mensagem para os nossos dias, hein, pastor? Glória a Deus por isso. E muito bom, muito bom. Quero agradecer ao senhor, pastor, por nos edificar tanto nessa manhã, né, que culturalmente até conhecido como Dia da Mentira. Isso é infelizmente ainda, né, tem gente que segue essas coisas, e Deus é o Deus da verdade, né? Lembramos muito bem que no começo o diabo é o pai da mentira. Foi no outro programa que a gente falou? Ou foi nesse? Não, acho que foi no outro programa que a gente falou, o Diabo é Pai da Mentira, foi no outro programa sobre oração. Exatamente. Mas lembrando que não caio nessa brincadeira de o dia da mentira, não caio nessa armadilha de Satanás para o dia de 1º de abril, que é uma bênção, não tem nada a ver com o dia da mentira. Mas enfim, que mensagem, pastor, nesse dia 1º de abril do Senhor está sendo usado tremendamente para nos lembrar que a oração é importante, é uma oração de urgência agora, né? A gente vê o desespero de muita gente, então vamos orar. Quero agradecer, pastor, e pedir para o Senhor deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo, quem vai assistir. Eu que agradeço o convite do Manhã IPP, da nossa TV missionária, que Deus continue abençoando toda a equipe que compõe essa área de comunicação tão preciosa que a IPP tem sido para abençoar não só o Brasil, mas abençoar outros países que têm acompanhado. E para você não desistir, continue firmemente. Saiba que a verdade não muda, ela é imutável. O Senhor nos ensinou na sua palavra que nós temos que orar sem cessar. Então, no dia que se comemora com brincadeiras o dia da mentira,
pregue, anuncie e guarde essa verdade. Amém. Orai sem cessar. E como Pedro, se necessário, clame: socorre-me, Senhor. Gente, eu estou emocionada. Que benção quando Deus fala ao nosso coração. Eu sempre digo que a gente faz esses roteiros, a gente faz isso aqui, mas nós somos espectadores do que Deus tem feito, né, pastor? E trazer uma palavra dessa, somos muito gratos, né, por poder meditar tão profundamente uma passagem tão rica, né? E obrigada, pastor, de todo coração, por o senhor se dedicar, estar aqui com a gente, de todo coração. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. E orem por nós, Amém. pela família e pela Junta Missionária Amém. de Pinheiros. Amém. Tá? Amém. Que bênção, gente. Muito bom. E agora a gente vai ver o que a Tainá trouxe pra gente ficar informadinhos, ligados, né? Acho que a cesta básica, a pandemia continua, a gente falou aí. Tainá, fala pra gente mais sobre as cestas básicas. Olá, Lídia! Olá, você que está nos assistindo. Bom dia! Tudo bem com você? Olha só, gente, nós estamos chegando no nosso alvo de 40 mil cestas doadas. Mas nós contamos ainda com a sua colaboração, com a sua generosidade, para a gente chegar neste alvo. E como que eu faço para participar? Essa deve ser a pergunta. É simples. Basta você doar R$ 40,90. Lembrando que os 90 centavos, ele é importante porque é ele que vai saber diferenciar qual o destino da sua doação. E os dados para você doar são esses que aparecem na sua telinha. Tainá Félix, para o Manhã IPP. Muito bom, gente. Obrigada, Tainá. Obrigada. Lembrando que a pandemia aí tá pegando, né? Tá forte em vários lugares. Que mensagem do pastor Mariano agora, falando sobre oração, orar sobre esse tempo. Eu sei que tem muita gente com familiares no hospital, gente que já perdeu familiares. E tá muito difícil a situação, inclusive profissional, né? As pessoas estão sem emprego e essas cestas básicas ajudam muito. Coisas que ajudam. A cesta básica, as orações, né? Orar como Pedro. Então, são todos instrumentos que Deus usa para que o poder dele se manifeste. Muitas pessoas são atendidas, né? Muitas vezes em orações de socorro, né? Sendo em alimento ou sendo em hospital, né? Mas que a gente se conscientize aí de que existem pessoas precisando das nossas orações, da nossa ajuda física com cestas básicas. Obrigada, Tainá, obrigado por essas informações. E agora a gente vai falar com as pessoas que mandam perguntas para o telefone da comunicação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o 011 98149 8444, e a gente responde aqui no Fala Comigo. Falando em cesta básica, houve uma pergunta: como que eu faço para compra de... Para fazer a doação é muito simples. Tem o Pix, gente, tá aparecendo aí na sua tela, já vai anotando que agora ficou fácil, coisa boa esse Pix, né? Muito rapidinho. E você coloca o valor, mas para direcionar para cestas básicas, coloca o valor de 90 centavos no final do valor. Por exemplo, R$40,90, R$100,90, R$1.000, põe os 90 centavos atrás para a gente identificar o destino da sua doação, que são as cestas básicas. Então, essa é uma informação. Coloque os 90 centavos atrás que vai para a cesta básica, porque tem várias doações aqui, tem da Junta Missionária de Pinheiros, tem outras, né? Esse vai para a cesta básica. E o Pix é o Pix que está aparecendo na sua tela, 50 954 825/1000 ao contrário 13. Vou repetir, 50 954 825/1000 ao contrário 13. Pode tirar um print da tela, anotar como você quiser, mas não perde esse Pix que é para doar. Tem muitas famílias sendo abençoadas com essa cesta básica, tá bom? Outra pergunta, fala comigo. Como faço para adquirir o livro do pastor Arival Dias Casimiro? Muito fácil. Pode mandar um e-mail para a editora Hebron,
que é o e-mail que é o seguinte, ó, atendimento, tá aparecendo aí na sua tela, ó, atendimento.hebron@ipepinheiros.org.br ou também pelo site editoraebron.com.br. Também pelo telefone, anota o telefone aí, 011 98207 3072. 98207 3072 está aparecendo aí na sua tela. Editora Hebron com muitos livros incríveis. Pode presentear, pode indicar e ainda vai abençoar, porque a Editora Hebron também é uma editora missionária. Então, quando pensar em comprar um livro, ajuda já com missões, compra na Editora Hebron. O site está aparecendo aí, editoraebron.com.br. Outra pergunta, fala comigo. Boa noite, gostaria de saber um pouco mais sobre o curso de teologia. Desde já agradeço a atenção. Gente, vou falar uma coisa para vocês. O EAD Pinheiros, Escola de Educação à Distância, tem muitos cursos bons, dentre eles esse de teologia. E é muito fácil você acessar esses cursos e o custo deles são muito em conta comparado aos cursos do mercado. É só você acessar lá ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros. Muito simples, lá tem vários cursos, inclusive o de Comunique o Reino, que é como implantar, como colocar como fazer a comunicação, o Ministério de Comunicação na sua igreja. Esse é um deles, tem de teologia, tem de discipulado, tem de muitas coisas, como lidar com fracasso, né? Tem um monte de curso. Se você clicar lá, tem uns 20 cursos lá, para mais até. Então lá, ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros. É isso aí, gente. Muito bom ficar com vocês. Encerramos aqui o mês falando sobre orações, né? Falamos sobre oração de intercessão, oração de súplica, oração de Jabes, oração de Pedro, oração do jovem, oração de Ana, muitas orações aqui. E eu espero que tenha edificado muito a sua vida. Para mim, fez diferença e melhorou a minha vida de oração. E é isso que a gente quer, não só a melhorar, começar de nós, né? Mas começar a melhorar também quem está caminhando com a gente, e o mundo virtual hoje é uma caminhada juntos, né? Essa IPPTV é uma igreja missionária e tem a missão de levar a palavra de Deus aonde quer que ela chegue, e eu quero agradecer você por abrir a porta da sua casa e receber essa palavra, divulgar esse canal também para quem está precisando ouvir. É uma bênção do Senhor o que tem acontecido através da internet e somos muito gratos a isso. E agradecer a você que está sempre aí curtindo, compartilhando a IPPTV, né, o seu canal no YouTube e abençoando vidas. Somos abençoados por Deus, né? Temos que agradecer e a nossa gratidão. Ó, lembrando que estaremos de volta, a programação não para, fica ligadinho aí, compartilha com alguém esse canal, tá bom? E a gente se vê no próximo programa. Fiquem com Deus e até lá.